Investir é coisa de rico ou é possível investir com menos de R$ 100? Dá uma olhada nesse vídeo. É possível investir com menos de R$ 100. Por isso, eu fiz esse vídeo para mostrar quais as opções que você tem para investir com pouco dinheiro. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a renda fixa. Na renda fixa, a primeira opção é o Tesouro Direto. Isso porque, no Tesouro Direto, é possível começar a investir a partir de aproximadamente R$ 35. Geralmente, esses valores eles são atrelados aos títulos com vencimento de médio e longo prazo, como por exemplo o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Por outro lado, o Tesouro Selic costuma ser uma opção indicada para a formação da reserva de emergência. Ele costuma ter o seu preço mínimo em torno de R$ 100. E aí na tabela que eu vou mostrar agora, você vai ver as opções baseadas nos dados do dia 10 de julho. Então, como você pode ver, na primeira coluna da esquerda estão os nomes dos títulos. Então, começando lá o primeiro título, Tesouro Pré-fixado 2023. A segunda coluna, a rentabilidade anual daquele título. Então, nesse caso, rende 4,15% ao ano. O investimento mínimo, ou seja, o mínimo que você tem que ter para começar a investir nesse título. Então, nesse primeiro caso, R$ 36,18. E o preço unitário, ou seja, esse investimento mínimo, esses R$ 36,18, é apenas uma fração de um título unitário, que seria no total de R$ 904,50. Você vai estar comprando uma fração de um título inteiro. E por fim, a última coluna é o vencimento, ou seja, quando chegar nessa data, obrigatoriamente o Tesouro te devolve o dinheiro junto com os rendimentos. Mas você pode tirar antes também se precisar. A liquidez é imediata. Então, você pode ver que tanto essas opções do Tesouro Pré-fixado, que são as três primeiras, e as últimas, que são do Tesouro IPCA+, são próximas de R$ 35 e no máximo ali aos R$ 57,39, que é o Tesouro IPCA mais 2026. Só o Tesouro Selic 2025, que é a quarta opção ali e geralmente é a mais indicada para a formação de uma reserva de emergência, que custa aproximadamente R$ 106,45. Apesar de passar um pouquinho dos R$ 100, ainda é um valor considerado razoável. Portanto, no Tesouro Direto é possível investir com menos de R$ 100. A segunda opção é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um investimento em renda fixa bancária, ou seja, ele é emitido por bancos e pode ser encontrado diretamente nos bancos ou nas corretoras. O investidor consegue encontrar os CDBs pré-fixados ou pós-fixados e até mesmo opções com liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar e o dinheiro cai na conta no mesmo dia. Dá para investir nesse produto a partir de R$ 1. Basta decidir quais são as características que você prioriza e encontrar o CDB que se encaixa nas suas especificações. Além disso, ele é muito seguro, já que é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, uma entidade que garante até R$ 250 mil por grupo financeiro e R$ 1 milhão por CPF. Mas se você está pensando em investir com menos de R$ 100, isso não vai fazer tanta importância agora. O importante é ressaltar que o CDB é tributado pelo imposto de renda, e isso varia de acordo com a tabela regressiva da renda fixa. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor será a alíquota de imposto e mais o seu investimento vai render. Então agora eu vou mostrar as opções de CDB com investimento mínimo abaixo de R$ 100, baseados na informação do site IUB no dia 10 de julho. Nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei 7 opções de CDB com investimento mínimo de até R$ 100. Os que são mais baratos, com investimento mínimo de R$ 1, são do Banco Sofisa, e aí eles são divididos entre pré-fixado, que é a primeira opção, com uma rentabilidade de 3,20% ao ano. Depois, na segunda linha, um título pós-fixado, rendendo 102% do CDI. Porém, tanto a primeira quanto a segunda opções, a primeira e a segunda linha, são CDBs que não têm uma liquidez diária, ou seja, você vai ter que manter eles até o vencimento, que no caso aqui é de 1 ano. Agora, já a terceira linha, ela rende um pouquinho menos, ou seja, rende 110% do CDI,
porém com a rentabilidade diária. Então, se você precisar do dinheiro, você pode resgatar que no mesmo dia ele cai na sua conta. A última opção do Banco Sofisa e a quarta linha é um investimento que rende o IPCA mais 0,6%, porém o vencimento também é só no final de um ano. As duas linhas seguintes são do Banco RCI. Elas exigem um investimento mínimo um pouquinho maior, de no mínimo R$50, porém elas diferem na liquidez, sendo que a primeira opção ela rende um pouquinho mais, cerca de 112% do CDI, mas você tem que manter até o vencimento de um ano. E a segunda opção rende um pouquinho menos, 108% do CDI, mas ela tem uma liquidez diária. E por fim, o Banco Inter, onde você precisa de um investimento mínimo de R$100, porém a liquidez é diária e ele rende 100% do CDI. Vale lembrar que essas opções que eu achei aqui geralmente estão atreladas às contas digitais. Então, se você abrir uma conta digital que é gratuita, tanto no Banco Sofisa, no Banco Inter ou no RCI, consequentemente você vai ter acesso a essas opções de investimento, cujo investimento mínimo é até R$100. Além do CDB, tem uma opção bem parecida chamada RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, e é um produto em renda fixa privada que é emitido por financeiras. Ele pode até ser emitido por bancos, mas é menos comum. As financeiras são as sociedades de crédito, financiamento e investimento. Isso significa que são empresas que realizam operações de financiamento de bens duráveis, como por exemplo, automóveis, caminhões, máquinas, etc. Como são instituições financeiras menores do que os bancos, normalmente elas oferecem rentabilidades mais altas nos investimentos. Vale lembrar que o recibo de depósito bancário é um investimento que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Além disso, é possível encontrar RDBs tanto pré-fixados ou pós-fixados, e eles são tributados pelo imposto de renda e a liquidez varia de cada emissor. Então, assim como eu fiz no CDB, eu também procurei no site IUB, no dia 10 de julho, as opções de RDB disponíveis com investimento mínimo de até R$100. É interessante notar que a única opção que apareceu com investimento mínimo de até R$100 é o título do Nubank, que rende 100% do CDI. Essa opção também está atrelada à abertura de conta no Nubank. Então, aquelas pessoas que abrem a conta no Nubank e deixam algum saldo lá, a partir do momento que ele soma a quantia de R$100, automaticamente o Nubank aplica esse dinheiro num RDB e aí, consequentemente, seu dinheiro está rendendo 100% do CDI. Outra opção de título de renda fixa privada são as LCI e LCA. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. São emitidos por bancos e encontrados diretamente nos bancos e nas corretoras. Os investidores normalmente adoram investir em LCI e LCA, porque não tem a cobrança do imposto de renda, ele é isento. E aí o rendimento bruto é o mesmo que o rendimento líquido, fica até mais fácil de calcular. Ele também conta com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e as LCIs e LCAs podem ser tanto pré-fixadas ou pós-fixadas. Na busca que eu fiz no dia 10/7 no site IUB, eu achei 3 opções em que o investimento inicial era menos de R$100. Dá uma olhada. As 2 primeiras opções são do Banco Sofisa. Então a primeira é um LCI de 110% do CDI de rendimento e investimento mínimo de apenas R$1. Porém, a liquidez é somente no vencimento, ou seja, a partir do momento que você aplica o dinheiro, você tem que esperar um ano para poder resgatar. A segunda linha é a mesma coisa, a única diferença é que é uma LCA, mas o investimento mínimo, a liquidez, o tipo, indexador, rentabilidade, todos são iguais. Por fim, a última linha é uma LCI do Banco Inter, cujo investimento inicial mínimo é de R$100 e também a liquidez é no vencimento, ou seja, você precisa esperar pelo menos um ano para poder resgatar. E a rentabilidade é um pouquinho abaixo, está rendendo 97% do CDI. Como você já deve ter observado, a maioria dos investimentos que estão disponíveis com investimento mínimo de R$1 são atreladas aos bancos digitais ou atreladas à abertura de uma conta digital. Como essas contas digitais, como eu falei em outro vídeo aqui do canal,
são gratuitas e você não paga nada para manter a conta aberta, vale a pena fazer uma conta digital para você começar a investir e aplicando a partir de R$ 1. Por fim, existem os fundos DI. Os fundos de renda fixa referenciados na taxa DI precisam ter uma carteira de, no mínimo, 95% em títulos públicos atrelados à taxa Selic. Por conta dessa determinação, os rendimentos são bem próximos ao índice de referência, ou seja, são bem próximos da taxa Selic. Vale ressaltar ainda que uma das características mais conhecidas do fundo DI é o seu grau de risco. Por quê? Porque ele pode ser classificado como seguro, mesmo que não tenha a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O risco de se investir nessa modalidade de investimentos, apesar de existir, é baixo. Isso porque, em geral, boa parte do dinheiro do fundo é investido em títulos públicos, que são bem seguros. A outra parte, bem menor, é investida em títulos privados com baixo risco de crédito, quando a empresa declara falência e não honra os seus compromissos. Por esse motivo, eles são classificados como investimentos seguros. Por isso, eu vou mostrar aqui a única opção que eu achei na pesquisa que eu fiz no site da IUB. O único investimento que eu achei foi o fundo Orama DI Renda Fixa Simples de Longo Prazo. Ele tem um investimento mínimo de R$ 100, a liquidez diária e rende aproximadamente 100% do CDI. Para investir nesse fundo, você tem que ter uma conta na corretora Orama. Assim como as contas digitais, para você abrir a conta em uma corretora, você não paga nada e também você não paga pela taxa de manutenção por manter aquela conta aberta. Então, se você quer investir nessa opção, vale a pena abrir a conta na Orama. Agora, chegamos nas opções de renda variável. A primeira opção são os fundos multimercado. Esses fundos podem investir em ativos de diferentes mercados, renda fixa, câmbio, ações e até utilizar derivativos tanto para alavancagem quanto para proteção da carteira. Os fundos multimercado têm maior liberdade de gestão e, em geral, buscam rendimento mais elevado. Por isso, podem ser mais arriscados que outras classes de fundos. Eles são mais compatíveis com objetivos de investimento que, além de procurar diversificação, toleram uma maior exposição a riscos na expectativa de obter uma rentabilidade mais elevada. Na pesquisa que eu fiz, apareceram diversos fundos multimercados com investimento mínimo de até R$ 100. Porém, eu selecionei só 4 para você ver que existem opções. Vale lembrar que isso não é uma recomendação de investimento, eu só quero mostrar para você que existem opções. Então, como você pode ver, eu selecionei 4 fundos multimercado, sendo que os 4 possuem um investimento mínimo de R$ 100, os 4 também têm liquidez diária e a rentabilidade histórica, que significa a rentabilidade dos últimos 12 meses, varia de acordo com a estratégia de cada fundo. Então você pode ver que o primeiro, que é um fundo de ações dos Estados Unidos, rendeu nos últimos 12 meses 6,58% ao ano. A segunda linha é um fundo de investimento em cotas e a rentabilidade dos últimos 12 meses foi de 7,97%. Vale lembrar que a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas serve para você avaliar se o gestor daquele fundo está fazendo um bom trabalho até o momento ou não. A terceira e quarta linha são opções que possuem uma rentabilidade um pouco mais abaixo dessas duas que eu falei. Provavelmente, a pandemia, a crise que a gente está vivendo, devem ter um reflexo nessa rentabilidade dos últimos 12 meses. Por fim, a penúltima coluna da taxa de administração também é um bom indicativo, porque quanto menor for essa taxa, menos ela vai comer do seu rendimento. Geralmente, para fundos de multimercado, é ideal que você procure fundos com taxas de até 2%, mas faça sempre uma pesquisa sobre quem é o gestor daquele fundo, qual foi a rentabilidade histórica daquele fundo e no que ele investe, quais são as opções que ele está investido, qual é a carteira desse fundo. Outra opção são os fundos de ações. Esses fundos são compostos por ativos de renda variável, como ações principalmente. Eles funcionam da mesma forma que os outros fundos de investimento. O investidor compra uma cota do fundo, o valor é somado aos valores das demais cotas e o montante total é aplicado em lotes de ações de acordo com a estratégia adotada pelo gestor. Quem realiza diretamente as aplicações,
realocações e análise em um fundo de ações é o gestor daquele fundo. É necessário que esse gestor possua conhecimento e experiência no mercado de ações para conseguir analisar os riscos das aplicações, buscando sempre os melhores meios de rendimento das ações adquiridas pelo fundo. Por outro lado, o investidor não precisa adquirir ações diretamente. Como cotista, ele adquire as cotas e confia seu capital no gestor. É ele que vai escolher as melhores opções disponíveis, sempre visando a maior rentabilidade possível. Em tese, é como se você terceirizasse o trabalho de escolher ações para o gestor, um profissional capacitado que está lá o dia inteiro trabalhando, estudando e analisando as ações para poder formar a melhor carteira e investir o seu dinheiro na melhor opção disponível. Dessa forma, os fundos de ação são um investimento bastante prático, pois não requerem um acompanhamento constante ou conhecimentos específicos do mercado financeiro por parte do investidor. Para os fundos de ações, as opções de até R$100 são um pouco mais restritas, e na pesquisa que eu fiz no site Yubi, encontrei duas opções. A primeira opção é um fundo da Sul América com investimento mínimo de R$100 e com uma rentabilidade histórica dos últimos 12 meses de 5,62%, porém uma taxa de administração de 1,2%. E a segunda opção é um fundo da Warren, que investe em ações aqui no Brasil, com investimento mínimo de R$100, liquidez diária e com uma rentabilidade histórica de menos 0,21%. Ou seja, com certeza esse fundo teve sua rentabilidade afetada pela crise. Porém, a taxa de administração é zero. É sempre importante lembrar que para você investir nessas opções, principalmente em fundos de ações, você precisa primeiro ter uma reserva de emergência montada para então começar a investir nesse tipo de investimento de renda variável. Outra opção de renda variável são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos negociados na Bolsa de Valores e ao comprar a cota de um fundo imobiliário, você está investido em imóveis ou pelo menos no setor imobiliário. O gestor do fundo reúne o dinheiro dos cotistas e investe em imóveis ou outros produtos do setor que fazem sentido para o seu portfólio. Os fundos de investimento imobiliários podem ser de tijolo, de papel ou FOF. Um fundo de investimento de tijolo investe diretamente em imóveis como galpões, hospitais, lajes corporativas, agências bancárias, shoppings, entre outros. Já um fundo de investimento imobiliário de papel investe em ativos imobiliários em renda fixa, principalmente os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Já o FOF, Fund of Funds, é o fundo do fundo, ou seja, um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos de investimento imobiliário. Dá para ganhar dinheiro com fundo de investimento de duas formas, a distribuição e a valorização. A distribuição são os dividendos. Normalmente, os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, que são os famosos aluguéis, mas também dá para ganhar dinheiro com a valorização da cota, ou seja, vender a cota por um preço maior do que você pagou. Para investir em um fundo imobiliário, basta comprar a cota pelo home broker, plataforma online de negociação da Bolsa de Valores, diretamente na sua corretora. O lado bom é que existem cotas a partir de R$20, bem mais fácil que comprar um imóvel, não é verdade? Para os fundos imobiliários, existem diversas opções de cotas que custam menos que R$100, mas para exemplificar aqui, eu só trouxe duas opções, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. A primeira opção é um fundo da Vinci Offices. O ticker dela, ou seja, o nome que você acha ela na bolsa, é o VINO11. O valor da cota é de R$ 60,60, ou seja, com R$ 60,60 você compra uma cota. Se você quiser comprar mais, é só ir fazendo a multiplicação. A liquidez é diária, porém ela depende dos compradores. Então, se você quer vender a sua cota, você precisa achar um comprador que pague aquilo que você está ofertando. Ou então você baixa o preço até que fique uma oferta em que alguém esteja disposto a comprar. A rentabilidade histórica bruta ao ano foi de 5,62% e a taxa de administração é de cerca de 1,2% ao ano. No exemplo de baixo, é praticamente a mesma coisa.
é um fundo da Pátria, o ticker ou o nome dele na bolsa é o PATC11, o valor da cota é de R$ 90,30, liquidez diária, rentabilidade histórica de 0,06% ao ano e uma taxa de administração de 1,175% ao ano. Lembrando, existem várias outras opções de fundos de investimento imobiliário. É só você procurar que você acha opções com menos de R$ 100. Por fim, você também pode investir em ação. Ação é uma fração do capital social de uma sociedade por ações. As sociedades por ações podem ser abertas, nesse caso, as suas ações são negociadas em bolsa de valores, ou fechadas, onde as ações podem ser compradas e vendidas privadamente e não em ambientes públicos como uma bolsa de valores. Para ser negociada em uma bolsa de valores, é preciso que a empresa, também chamada de companhia, realize um processo de abertura de capital, também conhecido pela sua sigla em inglês de IPO, Initial Public Offer. Existem algumas cobranças no investimento em ações. A mais comum é a taxa de corretagem cobrada por bancos e corretoras para o seu investimento em renda variável e ações. Essa taxa pode ser alta em alguns casos e, por isso, vale sempre a pena você buscar corretoras com taxa zero para investimentos em renda variável. No Brasil, as principais são a corretora Clear e a CM Capital. Para comprar uma ação, você pode optar pelo lote padrão ou pelo lote fracionário. No caso do lote padrão, as ações são negociadas em quantidades múltiplas de 100, de forma que o menor número de ações que você consegue comprar é 100. No caso de uma companhia cujas ações sejam hipoteticamente negociadas por R$ 20, então você precisaria de no mínimo R$ 2.000. Em contrapartida, como esse é um valor alto para muitas pessoas, também é possível comprar ações no lote fracionário, ou seja, é possível comprar somente uma ação de R$ 20, sem a necessidade de desembolsar um valor tão grande. Dessa forma, é possível comprar praticamente todas as ações da Bolsa de Valores, pois você pode comprar apenas um lote fracionário, de pelo menos uma ação. Portanto, você pode investir em diversas opções com menos de R$ 100, sejam elas de renda fixa ou renda variável. Sobretudo, basta pesquisar bastante e comparar as diferentes opções oferecidas. Se você gostou, deixe seu comentário, dúvida ou sugestão. Não esquece de dar um like no vídeo e compartilhar essa informação para todos aqueles que acham que é impossível investir com menos de R$ 100. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.